Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daqueles que produzem escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui no capítulo 17, do versículo 1 até o 6 do Evangelho de São Lucas, que é justamente esse evangelho que tem nos acompanhado durante a semana. Jesus, no evangelho de hoje, no ensinamento que ele nos dá, porque é preciso notar uma coisa: toda vez que nós lemos a palavra de Deus, ela deve causar dentro de nós mudança. Jesus aqui está falando de 3 coisas importantes que precisarão causar mudança na nossa vida: o escândalo, o perdão que nós devemos dar às pessoas quando elas se arrependem e vêm nos pedir perdão. Porque Jesus aqui não está nem falando de nós irmos e pedirmos perdão. É a pessoa que causou o problema e vem nos pedir perdão. O nosso procedimento será sempre de perdoar. Todas as vezes que alguém vier nos pedir perdão por um mal feito a nós, se houver arrependimento por parte dele, é preciso perdoar. Não podemos ficar colocando situações: eu não vou perdoar, você fez um mal muito grande para mim, por isso eu não te dou perdão. Jesus está dizendo que é para perdoar. Porque quando nós pedimos perdão a Deus, quando há arrependimento, e é importante notar isso, é preciso haver arrependimento. Deus sempre nos dá o perdão. Nós, sacerdotes, só não damos a absolvição ali no confessionário se não houver propósito de mudança de vida. A pessoa vem pedir perdão, mas não quer mudar de vida, então não tem como. É preciso ter sempre o propósito do arrependimento. Porque às vezes tem gente que cansa de perdoar. Imagine se Deus se cansasse de nos perdoar, né? Nós estaríamos fritos mesmo. E a terceira parte fala ali dos apóstolos que ficaram assim impressionados com o que Jesus havia falado. Ele disse: então aumenta a nossa fé, porque tem que ter muita fé para perdoar. Você está entendendo? Então Jesus está dizendo: fica tranquilo que se você tiver
fé como um grão de mostarda, que a mostarda, o grão dela é pequenininho, muito pequeno. Depois você pode procurar aí na internet, você vai poder ver o tamanho da mostarda. Aí Jesus está dizendo, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderia até dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Mas é preciso, meus irmãos, frisar um pouco a primeira parte do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque já os outros eu já dei uma pincelada, mas esse primeiro, meus irmãos, nós precisamos realmente nos rever. Olha o que Jesus está dizendo. É inevitável que aconteçam escândalos. E o que é escândalo? A definição, como é que nós poderíamos definir esta palavra escândalo? Depois também você pode pesquisar, mas olhando assim por alto, a palavra escândalo quer dizer um fato, olha, um fato ou um acontecimento que contraria e ofende os sentimentos, crenças ou convenções morais, sociais ou religiosas estabelecidas. Isso é um escândalo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa entra na igreja, ali na igreja católica, e de repente ela sobe no altar e fica ali fazendo brincadeiras em cima do altar, ou fazendo coisas piores no altar. Isso é um escândalo. Se uma pessoa, as pessoas que estão participando ali da missa, elas veem uma coisa dessa, elas ficam escandalizadas, porque isso causa uma tristeza no coração, porque o altar é algo sagrado. E a pessoa vai lá e faz uma coisa dessa. Compreendeu? A pessoa que fica escandalizada, ela pode entrar numa situação de tristeza muito grande, que ela poderia até morrer. Um outro exemplo de escândalo. A pessoa entra na igreja também, e isso tem acontecido. Abre o sacrário e joga as hóstias no chão. Isso é um escândalo, meus irmãos. Um escândalo muito grande. E Jesus está dizendo no evangelho de hoje, é inevitável que aconteçam escândalos. É inevitável. Você está compreendendo? Isso é um escândalo. Pegar as hóstias consagradas, pegar Jesus e jogar no chão. Está ali na fila da comunhão. Uma pessoa recebe a Eucaristia, recebe Nosso Senhor e leva no bolso para fazer profanações. Isso é escândalo. Está vendo o que é o escândalo? E nós precisamos fazer de tudo para evitar os escândalos, embora Jesus esteja dizendo claramente que é inevitável os escândalos. Embora o mundo hoje esteja indo contra os ensinamentos da igreja, cada vez mais as coisas estão
se tornando piores cada vez mais. Por exemplo, eu, de maneira particular, uma vez eu fiquei escandalizado com uma pessoa que eu conhecia, casada, bem casada, ali com seus filhos, e de repente essa pessoa abandonou o marido. Então abandonou o marido, abandonou os filhos para viver com uma outra pessoa. Ou seja, era uma mulher que abandonou o esposo, abandonou os filhos para viver com uma outra mulher. Eu fiquei escandalizado, um escândalo. Já é um escândalo, meus irmãos, uma pessoa largar uma esposa, largar o esposo, vou falar diferente. Já é um escândalo um esposo largar a esposa para viver com uma outra mulher. E o escândalo dobrado é um esposo largar a esposa para morar com outro homem. Isso é um escândalo. E quantos escândalos, meu Deus, acontecendo hoje na igreja. Meio de sacerdotes, religiosos, missionários. Por exemplo, esses casos aí de sacerdotes que saem e largam o sacerdócio e começam a ficar falando mal da igreja. Tem um livro aí que eu fiquei escandalizado também. É uma pessoa que largou a igreja e agora escreveu um livro para ficar falando das coisas que acontecem dentro da igreja e tal. Isso causa muito escândalo para as pessoas simples. Tem coisas que não dá para ficar colocando e jogando no ventilador e jogando na internet. Isso causa escândalo. Pessoas acabam perdendo a fé. Eu não estou dizendo que é para nós vivermos num mundo onde nós não pudéssemos enxergar ou ver essas coisas, porque as coisas estão aí. A maldade está aí. Mas não precisa essa exposição. Essa exposição assim gera escândalo naquelas senhoras simples, naqueles homens simples, em crianças. Essa exposição. Aqui eu não quero ficar ditando, mostrando, falando tantas coisas, mas quanto escândalo vem acontecendo hoje, quer seja dentro da igreja como fora da igreja. E as pessoas querem impor os escândalos como se fossem coisas normais, coisas boas, que vão contra a moral cristã, contra os ensinamentos do Evangelho. E as pessoas vão colocando e querem impor e dizer que agora é normal ou que os tempos mudaram. Os ensinamentos de nosso Senhor, eles não mudam. Precisamos ter muito cuidado, porque é inevitável, está dizendo nosso Senhor, que aconteçam escândalos. Agora veja o que é que nosso Senhor diz. Seria melhor seria melhor para ele que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. A coisa é tão feia
que nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que aqueles que provocam escândalos deveriam até, olha, o que é que Jesus está dizendo em outras palavras? Deveria até se matar. É isso que Jesus está dizendo aqui. Embora não seja isso que Jesus queira que se faça, porque o que precisa fazer é o seguinte: aquele que causa escândalo, ele deveria se arrepender, se retratar, se redimir, pedir perdão a Deus. Mas se a pessoa ela continua, meu Deus, isso aqui que Jesus está dizendo, são pessoas que não vão se salvar, que vivem causando escândalos um atrás do outro. Repito mais uma vez, se não houver arrependimento. É preciso haver arrependimento. Os números de escândalos vêm aumentando cada vez mais. E isso porque as pessoas não querem saber de Deus e por isso estão causando escândalos. Está vendo uma coisa que está ficando normal, mas que sempre será um escândalo? Pessoas chegam ali, assaltam uma outra, o assalto já é um escândalo, e mata a outra a sangue frio. Meu Deus do céu, isso é escândalo. Repito, o roubo já é um escândalo. E matar a pessoa, sem que a pessoa ela nem se defenda, ela chega ali, mata-se. Isso é escândalo. Meu Deus do céu. Fique imaginando uma pessoa dessa que acaba causando uma coisa, uma situação dessa e não se arrepende, morre. Não se salva, não se salva. Esses dias eu estava assistindo o jornalismo e ali estava mostrando, né, dois homens que estavam assim numa moto. De repente um outro parou na moto. Os dois saíram e roubaram a moto do outro rapaz. Então um saiu disparado e o outro pegou a moto. Quando ele pegou a moto, que ele deu a partida, imediatamente ele caiu no chão e morreu. Meu Deus do céu, aquele rapaz morreu roubando. Você entende que coisa difícil? Morreu roubando. Não é que alguém tenha dado um tiro dele, não, ninguém deu tiro nele. Ele caiu ali de morte súbita. Irmãos, meus irmãos, rezemos, peçamos a Deus a graça de que os escândalos, eles terminem. Mas, embora Jesus esteja dizendo que é inevitável acontecer os escândalos, então, vamos rezar, meus irmãos, para diminuir, porque estão aumentando. Os escândalos estão aumentando cada vez mais. Imagine aquela pessoa que usa uma criancinha, um adulto usando uma criança. Meu Deus, que escândalo. E às vezes estão querendo aprovar essas coisas. Que mundo nós estamos? Imagine, eu repito, uma pessoa adulta que pega uma criancinha e acaba usando. Que escândalo que causa nesta criança que fica o tempo todo pensando numa coisa dessa. Você está entendendo que coisa difícil, que situação difícil, que mundo nós estamos, meus irmãos? Que mundo nós estamos? E o pior é quando isso acontece dentro da igreja. Já é um escândalo fora da igreja, imagine dentro da igreja. Que Deus me livre de causar escândalo. Peça isso para Deus. Peça para Deus você também. Que Deus me livre dos escândalos.
de causar escândalo. E aí, a mídia fabricando escândalos. O que seria a mídia fabricar escândalos? São os escândalos nos filmes, em vídeo, escândalos em livros, músicas escandalosas, danças escandalosas. Meu Deus do céu, quantas danças escandalosas! Existem danças por aí que parecem mais um relacionamento sexual. Que escândalos, meus irmãos, que escândalos. Que Deus tenha piedade e misericórdia de todos nós, porque é inevitável que aconteça escândalos, disse Jesus. Mas ai daqueles que produzem escândalos, seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e livrai-nos dos escândalos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.